Será que você realmente precisa tomar suplementos? Até onde tomar suplementos é necessário e quando que vira prejudicial à sua saúde? Vamos conversar sobre isso? Pega o seu cafezinho, o seu chazinho e vamos conversar com a sua doc. Quando a gente abre as redes sociais, o que a gente mais vê é você precisa de vitamina, você precisa de curcumina, você precisa de colágeno, você precisa de todos os tipos de suplemento, achando que quanto mais suplementos você tomar diariamente, mais saúde você vai ter. Mas existe um sério problema aí, que isso não é uma realidade e a gente vai conversar sobre isso. Prazer, meu nome é doutora Paula Cardoso, eu sou médica pós-graduada em nutrologia pela USP e nesse canal a gente conversa tudo sobre estilo de vida, emagrecimento e reposição hormonal. Sim, a suplementação pode ajudar muito. Em outros casos, ele pode ser só perda de dinheiro. Mas o mais importante é entender que a suplementação feita inadequadamente pode causar riscos. Vamos começar falando sobre a cópia da suplementação? Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o que eu mais vejo, seja no consultório, seja na rua, é: doutora, eu tô usando esse remédio aqui que a minha vizinha usa. Por quê? Funcionou muito com ela, mas comigo não funciona. E eu posso te dizer que essa não é uma boa estratégia. Por mais que tenha funcionado para o seu irmão que tem a mesma genética que você, muito parecida a genética, não significa que vai fazer efeito para você e não significa também que vai ser a melhor estratégia para você. A gente precisa entender como o seu corpo funciona detalhadamente. Quer ver só um exemplo? Eu tenho duas pacientes aqui e elas são irmãs. Uma tem 30 anos e a outra 40. E o que acontece? Os exames da minha paciente de 40 anos estão todos normais. E o da paciente de 30, assim, parece estranho, né? Mas estão alterados. Então não adianta eu chegar para a minha paciente de 40 anos, que os exames estão bons, e suplementar o que a minha paciente de 30 chegou primeiro aqui. Por quê? Porque a minha paciente de 30 necessita de algumas vitaminas que a minha paciente de 40 não precisa. E aí entra em uma coisa que é muito curiosa, que é, mas a paciente de 30 tá precisando de mais suplementos do que a de 40? Porque o que é mais comum é achar o quê? Que quanto mais idade, pior vai se ficar. E isso é uma mentira. Eu gosto muito de dizer que é como se o seu corpo fosse igual a um carro. Um carro, quanto mais velho, significa que ele é menos útil? Não. Por quê? Porque se você tiver um carro novo com motor quebrado, ele não vai andar. Mas se você tiver um carro velho, que ele tá sempre com revisões, que você tá trocando as peças que não funcionam, o que vai acontecer? Você vai ter esse carro velho, entre aspas, muito mais viçoso. Ou seja, você vai falar: meu Deus, quanta sorte essa pessoa tem de ter 40 anos, parecendo ser muito mais nova. Não significa sorte. A gente precisa desmistificar o que é sorte e o que realmente é cuidado integrativo. E o que é o cuidado integrativo? Por exemplo, eu moro em uma cidade fria. Então, quando tem sol, que é raro, as pessoas estão dentro de casa ou do trabalho com roupas de frio. Isso faz com que tenha maior incidência de deficiência de vitamina D. Então isso significa que vitamina D é essencial para qualquer pessoa daqui e a gente precisa botar altas doses para todo mundo para a vida inteira. Não necessariamente. A gente precisa entender o quadro dessa pessoa. Qual é o grau de deficiência e se ela tem deficiência ou não. Mas eu vou te dar outro exemplo. A vitamina C, que é para imunidade, né? A gente escuta muito que tá começando a ficar gripado? Vai tomar a vitamina C. Mas sabia que o excesso de vitamina C, por exemplo, doses de 1 grama, que é aquela dose de imunidade, pode causar até problemas renais? Isso são estudos que comprovam. Outro exemplo é o ferro. A gente pensa, deficiência de ferro, anemia. Isso é muito comum. Mas sabia que o excesso de ferro também pode causar uma doença chamada hemocromatose? Não necessariamente você precisa decorar a doença, mas o que eu quero te mostrar é que a gente precisa pensar que não é o mais nem o menos, não é o excesso nem a deficiência, é o equilíbrio. E como é que a gente acha esse equilíbrio para essa vitalidade sortuda? Acompanhando. Sabendo como a sua máquina, como o seu corpo está funcionando de forma saudável. Vamos voltar naquele caso das duas irmãs?
A minha primeira paciente foi a de 30 anos. Ela saiu daqui super animada, com mais disposição, melhor memória, se sentindo outra pessoa. E aí ela chegou em casa relatando todas as medicações e os suplementos que ela tinha feito para a irmã de 40 anos. E essa não era a minha paciente ainda. Quando a minha paciente, que agora é minha paciente, quando essa irmã de 40 anos, que não era minha paciente, começou a suplementar o que não tinha sido prescrito para ela, ela começou a apresentar dor nas articulações, cansaço constante e até uma dor na barriga. E ela ficou assim, como assim? Eu estou tomando a suplementação e pareço que estou pior. O meu cansaço está pior. Agora tenho dores nas minhas mãos. E aí foi que ela percebeu que suplementei e não funcionou, vou pedir ajuda. Isso é um perigo. Por quê? Porque o ideal é que você não precise passar pela piora para você pedir ajuda. Ou não necessariamente você precisa estar no fundo do poço para você pedir ajuda. Isso acontece também no consultório, que é: doutora, eu nem sei porque eu tô aqui, porque eu não estou no fundo do poço. Mas não significa que você precisa estar no fundo do poço para você realmente ter uma melhora de qualidade de vida. E aí, quando a gente chegou na minha paciente de 40 anos, a gente descobriu que ela estava com superdose de vitaminas desnecessariamente. Ok, doutora, já entendi que não vou fazer por conta própria porque tem riscos, mas assim, como é que eu sei exatamente se eu estou fazendo tudo certinho? Para a gente decidir qual é o suplemento, não é só a gente olhar exames, a gente precisa associar os exames com os seus sintomas, com a sua idade, com também se você faz atividade física, alimentação, sono. Então é muito mais amplo do que só um número, entende? Isso faz toda a diferença. Vou te dar também um exemplo de cereja do bolo que pode mudar a sua vida, como mudou a vida da minha paciente de 90 anos aqui no consultório. Porque ela fez toda a suplementação adequada, os exames estavam bons, tudo na vida dela tinha melhorado. Memória, disposição, força, porque a gente fez essa mudança de estilo de vida completa, seja com atividade física, alimentação, com suplementação. E aí, uma das coisas que não estava melhorando 100% era a questão intestinal, porque ela me dizia que ela tinha cocô bolinha e isso atrapalhava na qualidade de vida dela. Todos os exames que a gente fez até ali eram inconclusivos, nada determinava o que era. Até os exames que me mostravam indicação de intolerância a glúten. Foi aí que a gente associou com um teste genético e a gente teve uma grande surpresa, que ela tinha muita probabilidade para ter intolerância a glúten e a gente fez uma mudança radical, que foi o quê? A gente começou a comer pão sem glúten, a gente começou a tirar os alimentos que tinham glúten e fazer mudanças que para ela no início não faziam sentido, porque ela amava pão. Ela continua comendo pão, mas agora pão sem glúten, e tudo melhorou em relação ao intestino dela. A gente já tem 6 meses que a gente tem um intestino funcionando bem. Então significa que para você, se você tiver cocobolinha, vai ser intolerância a glúten? Não, a gente precisa realmente individualizar o seu caso. E no caso dela, o segredo para ela foi o teste genético. Não significa que vai ser para você também. E eu trouxe aqui para vocês o teste genético que eu uso na clínica, que é o Origen. São mais de 100 páginas analisadas das suas características genéticas. A gente olha desde a cor do seu olho até se você tem mais predisposição ao Alzheimer, se você tem mais predisposição à demência, quais tipos de cânceres você tem mais predisposição. Mas a gente também precisa analisar genética com epigenética. Se vocês quiserem saber mais sobre teste genético, comenta teste genético aqui, que a gente traz um vídeo só falando sobre isso, que vai ser muito mais detalhado do que eu tô dizendo aqui. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu preciso fazer um apelo para você, que é o seguinte: como é que está o seu sono, a sua disposição, a sua qualidade de vida em relação aos seus relacionamentos com seus filhos, com o seu marido? Como você está realmente vivendo? Porque viver é muito diferente de sobreviver. Muitas vezes você não tem uma vida extraordinária porque a sua vida já é boa, então você não precisa pensar em melhorar porque já está tudo bem. Mas eu preciso te dizer que é possível você ter uma vida extraordinária pensando nela e cuidando dos mínimos detalhes. Um beijo da sua Doc.